Professores, acadêmicos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo CILES, com o tema Tecnologia e Humanização, uma educação embasada em princípios e práticas humanísticas. Uma realização da Unigran através dos cursos de licenciaturas. Esta noite teremos a palestra com o tema Potencialização das tecnologias e recomposição das aprendizagens, desafios da educação pós-pandemia, com a professora Lucimeire Aparecida Garcia Calado. Ela é professora, formadora, pedagoga da Coordenadoria Regional de Educação de Dourados, sede MS, tem formação acadêmica em Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduação em Informática e Educação de Mídias Digitais, professora formadora atuante na formação continuada de professores, coordenadores pedagógicos da rede pública de ensino, Estado e município, nas modalidades presenciais e à distância. Formadora pedagoga do programa MS Alfabetiza, representante do CRE 5 e responsável pelo programa Diálogos Socioemocionais. É responsável também pelo acompanhamento do programa de recomposição das aprendizagens do ensino fundamental, anos iniciais. Com a palavra, a professora Lucimeire Aparecida Garcia Calado. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, nessa noite de hoje, onde nós vamos estar compartilhando algumas experiências em relação à potencialização das tecnologias no contexto educacional e também sobre a recomposição das aprendizagens e, principalmente, dentro do contexto pós-pandemia. Nós sabemos que são grandes os desafios de hoje, na nossa sociedade contemporânea, após 2 anos de ensino remoto, nós voltamos à rotina das aulas presenciais, semipresenciais, ou na modalidade EAD, como já acontece, Mas a rotina da escola volta. E aí, qual é o desafio? Como recompor a aprendizagem? Quais as perdas que aconteceram? Como que nós, enquanto profissionais de educação, podemos contribuir para a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos e também para a qualidade do ensino. É nesse panorama que nós vamos estar conversando com vocês, onde, com o tema da nossa palestra, potencialização das tecnologias e recomposição das aprendizagens, desafios da educação pós-pandemia, nós queremos aqui convidar a todos para que, além de estarem refletindo, neste momento, sobre tal temática, vocês podem também estar fazendo as suas anotações e depois, fazendo as perguntas, porque o importante é que nesse momento nós podemos contribuir e ao mesmo tempo, aprender. Porque aprender a aprender é o que faz a diferença no nosso dia a dia. Não é isso? Nós colocamos aqui uma acolhida
e com o pensamento de Darwin, quando diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa é uma realidade, né? Nós precisamos nos adequarmos à realidade, aos desafios, às novas metodologias de ensino, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos também alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, e que possamos ser, além de pessoas profissionais, que possa realmente estar fazendo a diferença no contexto do nosso trabalho, da nossa família, enfim, nos diversos segmentos da sociedade. Quando nós falamos da potencialização das tecnologias, nós não podemos deixar de apresentar um panorama de palavras que está relacionada a toda essa potencialização. Aqui nós temos um mapa onde nós colocamos como um dos elementos fundamentais a web, plataforma do aprendizado. O Web 1, o Web 2, o Web 3. Num primeiro momento, a leitura, a procura nos sites, as buscas. Algo, mas onde existia ali uma internet e você fazia uma busca, mas que muito demorada, muito lenta às vezes. A Web 2 já oferece maiores instrumentos, onde além da leitura eu tenho a escrita, porque eu posso também estar me relacionando através das redes sociais. E agora o Web 3, quando nós falamos o quê? Da inteligência artificial. Quando nós falamos de uma tecnologia avançada, quando nós falamos do Big Data, quando nós falamos das questões audiovisuais. Não é apenas você ouvir, mas você visualiza, você vivencia. Hoje nós temos o que? As tecnologias emergentes, quando nós falamos do Web 3. Da Web 3.0. Web 3.0. E nesse sentido, nós podemos destacar algumas metodologias ativas também. Principalmente a questão da gamificação, da robótica, dos laboratórios móveis, né? Onde, além de você estar observando, escrevendo, você está manipulando objetos numa dimensão 3D. Hoje nós temos uma tecnologia aumentada, quando nós fazemos a leitura através da barra de código, os QR Code, né? Os questionários através do Google Forms, as atividades postas através do Drive, onde nós chamamos de salvar nas nuvens. Essa é a nossa realidade, não é isso? E assim nós temos também um link para cidadania digital. Por que cidadania digital? Hoje nós trabalhamos com o quê? Com os nativos digitais. As crianças que nascem, os adolescentes que já estão na nossa sociedade, eles são quem? Os nativos digitais. Nós que temos um pouquinho mais de idade, né? Não digo assim, quem está na faixa etária aí de 17, 18, 20 anos, né?
que já também está ali dentro, né, dessa faixa ainda, está saindo, aliás, pega um pouco ainda dos nativos digitais, né? Mas as crianças hoje, nós chamamos de nativos digitais. E que apertar um botão, dar um clique aqui, outro clique ali, não é muito segredo. Mas, será que esses cliques estão dando nos lugares corretos, dentro de uma reflexão significativa? Será que basta usar a ferramenta? Eu preciso saber como utilizar e por que utilizar e qual o significado dela para mim, não é isso? Nós falamos também dos novos espaços da socialização, das redes sociais, do uso seguro, né, quando nós tratamos das questões de tecnologias, principalmente a exposição de conteúdos nas redes sociais, de dados, né? Nós sabemos o que vem acontecendo hoje, quando existem muitas informações e que às vezes não são seguras. Quantas pessoas são expostas, às vezes, à vida da pessoa, né? Aquilo que não deveria ser exposto em uma rede social, às vezes é exposto. Os roubos que acontecem, né? Os hacks da vida, que vai lá e de repente copia uma senha, descobre uma senha do banco. As pessoas, né, que são enganadas, e a gente vê através dos meios de comunicação, que isso acontece com frequência. Onde que fica a questão do uso seguro, né, das tecnologias? Falamos das competências digitais. Essas competências digitais, elas precisam ser trabalhadas de uma maneira também compreensiva. O que é ser competente digital? É apenas dominar o computador? Os softwares? O tablet? O smartphone? Eu preciso saber como trabalhar. As tecnologias são excelentes, potencializam muito, mas eu também preciso saber como utilizar, de que maneira utilizá-las e quando utilizá-las, de forma que realmente ela vai trazer contribuições importantes para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. Falamos também hoje do espaço da sala de aula, que é uma potência, quando intercalamos aqui a questão da informação relacionada às tecnologias e aprendizagem de conhecimento, que além de eu ter conhecimento do conteúdo, da tecnologia, eu preciso saber como unir os dois e fazer uso para que realmente haja um resultado positivo em relação à minha pesquisa, em relação ao meu curso, em relação ao desenvolvimento das atividades que eu realizo enquanto profissional. Nesse sentido, o espaço de aula também ele traz a redação editorial. E essa redação editorial, ela está relacionada com as aprendizagens colaborativas. É necessário expressar, é necessário criar. Hoje nós falamos muito das aprendizagens através de um processo colaborativo. São as redes de conexões. E que só é muito difícil da gente desenvolver um trabalho por excelência. Eu preciso do outro. Eu preciso, através de toda essa conectividade, realmente trabalhar de forma sistematizada, mas que possa ter significado em tudo aquilo que eu estou realizando. Isso em todos os contextos, né, nos diversos segmentos da sociedade.
Ao falarmos de potencialização das tecnologias, nós falamos também dos artefatos digitais. E quem são esses artefatos digitais? Eles são colocados como as ferramentas culturais, mediadoras, que imprimem marca no contexto sociocultural e nos processos cognitivos, colabora na construção de novos cenários e promovem o desenvolvimento das redes de aprendizagem. Nós já citamos anteriormente, quando eu trabalho com atividades que estão postas ali, vamos pegar um exemplo do próprio Google Drive, né? Ele é um artefato digital. Ele vai fazer com que haja essa mediação do conhecimento. Quando eu uso o questionário do próprio Google Forms, eu também estou utilizando um artefato digital. O Facebook, né? As diversas ferramentas, as redes sociais. Essa composição de artefatos também vai estar auxiliando no desenvolvimento das minhas atividades. É muito importante nós fazermos essa linha de tempo para nós compreendermos todo esse processo das tecnologias, a evolução das tecnologias. Desde 1984, com a criação do projeto Educom, pelo MEC, que traz todo o Centro de Comunicação de Tecnologia, até o Programa de Inovação de Educação Conectada de 2017, nós percebemos uma evolução, uma crescente evolução. Aqui nós percebemos vários programas que foram acontecendo. Depois do Educom, o Proninf, a seguir o Proinfo, depois o Proinfo integrado, o projeto Um Computador por Aluno, chamado DIUCA, e também o Programa de Inovação e Educação Conectada, que aconteceu em 2017. Todos com o objetivo do quê? De fazer com que o uso dessas tecnologias, como ferramentas, como instrumento, pudessem enriquecer o trabalho do professor, do estudante, nos diversos segmentos da educação. Agora, veja bem, tendo toda essa linha de tempo, com toda essa linha de tempo, nós nos deparamos com uma situação que, de repente, acontece em nossa sociedade e que, mesmo imersa em tantas tecnologias, houve o desespero, houve a pergunta: o que vamos fazer? Como fazer quando surge a Covid-19? O marco da pandemia, causado pela ausência de uma política consistente, pela falta de preparo das escolas, gerando problemas de ordem pedagógica, de ordem tecnológica e também gerando problemas em relação ao apoio de educadores e educandos, pais, em relação a como trabalhar as aulas num contexto remoto. Então, nós refletimos da seguinte forma: com tantas tecnologias existentes, né, ao analisar a linha de tempo, desde do projeto Educom até o programa de tecnologias conectadas, veja bem, quanta riqueza de instrumentos. E, de repente, nos deparamos com uma situação agravante. O que fazer? Como é que nós vamos usar todos esses instrumentos para auxiliar, para ajudar, para contribuir, para trabalhar uma aula agradável? E nesse momento, surge então um cenário
bastante interessante. Um cenário que é marcado por uma adoção de medidas econômicas, políticas, sociais e culturais. E também sanitárias, né? Porque a questão da saúde foi um agravo relevante. O que fazer? Não podemos mais trabalhar as aulas presenciais. O contágio da doença. Também aqui, com a suspensão das aulas presenciais, observam-se, né, dentro do ensino virtual, algumas formas de trabalhar diferente. Então, o que vem acontecendo? Fatores relacionados à evasão, à desistência, começa a aumentar. Com o desespero, né, da falta ali, do olho no olho, do professor ali junto com o aluno, trabalhando, orientando, traçando estratégias. Enfim, nesse momento, surgem várias perguntas, vários questionamentos. O que nós vamos fazer? A adesão do ensino remoto, ela busca atender a demanda caótica daquele momento. Veja um contexto marcado por cobranças, medos, dúvidas, incertezas e muitas expectativas. A necessidade real e inequívoca. Reinventar e inovar suas estratégias pedagógicas, preservando ao mesmo tempo a qualidade do ensino. E como ficou a qualidade do nosso ensino? Aqui nós apresentamos um gráfico que traz algumas medidas que foram adotadas, né, para a continuidade dessa realidade e mostrando, né, em relação às atividades pedagógicas, algumas ações que foram acontecendo. Os agendamentos, né, de aulas online, agendamento de pais, para poderem estar auxiliando os filhos, para poderem buscar as atividades nas escolas. Aí acontecem as APCs, né, as atividades complementares, para que os alunos que não estavam presentes na sala de aula e que muitas vezes também não tinham as tecnologias adequadas para assistir a aula online, pudessem fazer as suas atividades de forma impressa. E depois, então, né, os pais levavam nas escolas, nas suas escolas, para que realmente o professor pudesse ver e fazer a correção e dar uma devolutiva. Muitas gravações de aula online, realização, né, de atividades e reuniões através do Google Meet, do Zoom e de outras plataformas de videoconferência. Muitas parcerias aconteceram com líderes comunitários, envio de atividades e materiais também através de e-mail. O WhatsApp, né, foi uma coisa muito utilizada, um instrumento bastante utilizado. O uso de plataformas virtuais, principalmente o Google Sala, também denominado Classroom. Esse é um panorama que todos nós vivenciamos. Nesse sentido, também cresceu a formação para professores sobre o uso das tecnologias, a busca por cursos, né? Mesmo vendo com tantas tecnologias existentes, observou-se a necessidade de mais formações, de se trabalhar de uma forma mais intensa, de um aprofundamento maior de como utilizar as tecnologias. Observem aqui, através deste gráfico, né? Aqui vamos pegar o Centro-Oeste, foi uma das regiões que se destacou em relação ao uso das tecnologias em atividades pedagógicas. Mato Grosso do Sul teve, assim, um avanço importantíssimo nesse sentido, né, de buscar alternativas. Não somente, né, através ali da própria internet, mas através da TV, através de rádio, enfim. As informações, elas aconteceram
de várias formas, usando todos os meios de comunicações possíveis, porque realmente o aluno tivesse, né, esse atendimento por parte da escola, de ter acesso às aulas de forma distante, mas que não perdesse os conteúdos necessários, né, em relação às disciplinas, aquilo que já compõe a sua própria grade curricular. Em relação às famílias, também a gente observa as dificuldades em colaborar na transmissão das atividades das crianças, a falta de condições acadêmicas, a ausência de tempo por causa das condições de trabalho. E aqui nós percebemos principalmente as crianças, os pequenininhos, primeiro e segundo ano, a dificuldade, né, dos pais em auxiliar os filhos, porque não basta apenas ficar ali conversando, tentando passar um conteúdo. Se faz necessário também se trabalhar de forma pedagógica, entender, compreender. É preciso um conhecimento, um trato, né, pedagógico para que a criança realmente possa ler, possa escrever. E aí nós percebemos aí muitas dificuldades nesse sentido. Também em relação aos estudantes, a falta de capacidade de autocontrole, porque ali, né, através de uma telinha, ele não, muitas vezes, né, não conseguia se organizar em relação ao tempo. E na hora de fazer as atividades também, né, para entregar, não existia um limite, né, como em uma sala de aula. Então, houve também essa dificuldade desse autocontrole, a questão da motivação, a atenção, o foco, né, foram fatores que também influenciaram neste processo. Aqui nós temos uma pesquisa do Instituto Península, que 56% dos professores do ensino infantil e 60% do ensino fundamental, dos anos iniciais, eles tiveram dificuldade em manter o engajamento dos alunos. O que é esse engajamento dos alunos? Né? Fazer com que o aluno realmente se engajasse daquele conteúdo, participasse com motivação, fizesse as entregas de forma correta, e de maneira também dentro do tempo disponível, né? Mas nós percebemos que o tempo parecia algo assim que não tinha uma determinação. Por quê? Eles não conseguiam, de repente, fazer dentro daquele bimestre aquela atividade. Então, ficava para o segundo bimestre, para o terceiro, até o final do ano, né? Alunos entregando atividades. A dificuldade de atender os alunos em condições de vulnerabilidade social foi constatada pela pesquisa das Chiques em Educação, onde 65% das escolas brasileiras, públicas e particulares, né, foram cotadas nessa pesquisa. Então, na verdade, aquele aluno que muitas vezes não tinha nem um celular para poder fazer os seus trabalhos, assistir uma aula, teve mais dificuldade. Que às vezes dependia do celular do pai, da mãe, teve mais dificuldade. O acesso à internet, porque nós sabemos que não chega em todos os municípios, né? Aqui na nossa região de Mato Grosso do Sul, nós sabemos que já existe uma internet que às vezes é um pouco limitada. Agora, você imagina em alguns municípios longínquos, né? Em muitas escolas aqui mesmo, próximo a Dourados, nós sabemos que é difícil o acesso à internet. E o uso também, né, de computadores, celulares, que parece que é uma realidade normal, mas nem todos têm acesso. Então, essa falta também de recursos dificultou todo esse processo. A possibilidade de ter um ensino remoto não foi suficiente para evitar a tragédia educacional causada pelo fechamento das escolas. A pandemia criou um retrocesso de 2 décadas para mais de 5 milhões de crianças e jovens, o que equivale a 13,9% da população brasileira de 6 a 17 anos. Esses números são majoritariamente de crianças e jovens pobres,
pardos e negros, que resultam em aproximadamente 68,5%. Será uma fala de Dyer, né? Onde, através de toda uma pesquisa comprovada, se chegou a esse resultado. Esse quadro, eu acredito que também é conhecido por vocês. É um cenário, né, que aconteceu aí 2020, 2021. E que, quando nós falamos da nossa educação no Brasil, que se estende também, porque essa situação foi do mundo, foi a nível mundial, gente. Palavras que foram surgindo: reinvenção, ressignificação, criatividade, engajamento, participação, desenvolvimento de projetos, uso e exploração de tecnologias digitais, autoria do aluno, atuação do professor. Mesmo no ensino remoto, o professor procurou fazer de tudo para dar certo. Ele se reinventou, ressignificou, né, as suas atividades, transformou, pintou, fazia de tudo para que se fizesse presente mesmo ausente frente aos seus alunos. Nós percebemos assim cenários de professores que faziam ali um palco, da sua casa, fazia um palco para poder fazer uma aula diferente. E que o aluno também, usando a sua criatividade, trouxe também, em vários momentos, a família para participar desse cenário. Era na cozinha, era no quarto, era no fundo do quintal, enfim, todos fizeram o que estava ao seu alcance. Tudo usando, né, muita criatividade. E nesse panorama atual, de uma escola pós-pandemia, nós elencamos aqui alguns itens importantes, que é o quê? A implantação de soluções locais. O diálogo e a parceria entre escolas, outras instituições educacionais e a comunidade. Atividades mão na massa. ênfase do simples uso das TICs para o desenvolvimento de comunidades criativas, baseadas na autogestão disciplinada, na inovação e no compartilhamento, a criação de redes de aprendizagem. Esse é o nosso panorama atual. Nós percebemos que com a volta da rotina, é preciso tomar providências. O que ficou vazio precisa ser preenchido. Aquilo que não foi composto precisa ser recomposto agora. Aquilo que perdeu a organização precisa ser reorganizado. E por isso surgem várias ações, várias propostas, vários projetos, programas, para poder o quê? Recompor algo que, de certa forma, perdeu a sua organização, como vinha acontecendo antes. Por isso que um dos desafios hoje da nossa educação, e nas diversas esferas, a nível municipal, estadual, federal, nas modalidades da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, no ensino superior, nós falamos do quê? Da recomposição das aprendizagens como um dos maiores desafios da educação. E quando eu falo dessa recomposição, é porque o foco está no reorganizar. O foco está na construção de conhecimentos que possam ajudar o desenvolvimento das competências e habilidades de acordo com o ano escolar em que os alunos estão matriculados.
Veja bem, todo ensino, ele tem a sua grade curricular. E dentro dessa grade estão organizados os conteúdos. Quando nós falamos da recomposição, nós não estamos falando da recuperação. A recuperação, ela sempre existiu. O déficit de aprendizagem sempre foi algo questionável. O IDEB sempre mostra, né? Olha, é preciso melhorar o índice no ensino da matemática, de língua portuguesa, né? Da ciência da natureza. Por isso que acontece as avaliações diagnósticas, né? SAEMs, a Prova Brasil, vários tipos de avaliações para verificar como é que o aluno está aprendendo. Como é que está a nossa educação? No Brasil e também em outros países, não é isso? Porque cada país tem os seus programas, tem as suas organizações. Mas, de repente, a gente percebe que o direito de aprender, que está posto na Constituição, na BNCC, né? Hoje nós falamos da Base Nacional Comum Curricular, que está posto no currículo de referência do Mato Grosso do Sul. O direito de aprender é uma garantia de todas. Então, o que é que eu preciso fazer para que essa criança realmente tenha o direito de aprender? Para que esse adolescente aprenda, para que o jovem aprenda, para que o adulto continue aprendendo. É nesse momento que surgem, então, várias ações contidas no que nós chamamos da recomposição das aprendizagens. E aqui nós mostramos, então, mais um mapa, chamamos de mapa mental ou de organograma, onde nós queremos tratar de forma específica, compartilhar com vocês um pouco das experiências do programa de recomposição de aprendizagem aqui do nosso estado, no qual nós também estamos integrados, responsáveis, né? Principalmente quando se trata da educação básica. E esse programa, ele foi criado justamente com esse objetivo, de reorganizar e reconstruir estratégias que visem a redução das defasagens da aprendizagem escolar. Este programa, ele tem como objetivo a apropriação das habilidades essenciais e fazer assim resgatar a aprendizagem, a autoestima e fortalecer a autonomia de todos os envolvidos, principalmente, né, do estudante. Então, na verdade, quando nós falamos do recompor, nós estamos falando dessa reorganização urgente que se faz necessária. Tem todo um amparo legal, como eu já falei para vocês, com base, né, em constituições, legislações, LDB, currículo, né, do próprio Mato Grosso do Sul. E, mediante a essa legalidade, ele está atrelado às avaliações da aprendizagem e a avaliação do rendimento escolar. Como que é feito isso, né? Como é que eu sei que o aluno está com uma defasagem de conteúdo? Como é que eu sei que o meu estudante precisa recompor essa aprendizagem? Através de questionários, de avaliações. Desde as avaliações diagnósticas, né, que é aquela em que o aluno faz, e através daquela coleta de dados eu consigo perceber como está a aprendizagem dele. Quanto também aos questionários, que este ano aconteceu 2 vezes aqui no nosso estado, que é um questionário relacionado ao programa dos diálogos socioemocionais.
é um questionário que pergunta para o aluno como é que ele está. Assim como eu posso perguntar para você, como é que você está depois dessa pandemia? Como está a sua saúde? Como é você na sua casa? Como você está no seu trabalho? Como é a sua relação com o outro? Você se sente feliz? Se sente cansado? Você tem perspectivas futuras? O que você pensa da sua vida? O que você pensa da educação? Então, através desse questionário, que já foi aplicado 2 vezes, uma no início do ano e outra agora também no mês de setembro, agosto e setembro, se levantaram vários dados para se observar como é que está o nosso aluno. E juntamente, né, com esse questionário, vem se aplicando as avaliações para verificar o conhecimento cognitivo do estudante em relação à matemática, em relação à língua portuguesa, ciências, história, geografia, principalmente, né, língua portuguesa e matemática, principalmente em relação ao ensino fundamental 1, né, porque nós sabemos que tem muitas crianças que, infelizmente, gente, não sabem ler e escrever e estão no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano. Fazendo uma visita pelas escolas do nosso município, e aí a gente pode dizer que são evidências comprovadas, visitando a sala de aula, conversando com os professores. O que nós percebemos? Que a criança que está no 3º ano, cujo 1º e 2º ano ela teve um ensino remoto, a maioria não está alfabetizada. A maioria não sabe ler e escrever. Também foi feita uma avaliação, isso aconteceu o ano passado e no início deste ano, chamada avaliação de fluência, com alunos do 2º ano, a fim de verificar como que está a leitura dessa criança. Os resultados também não foram favoráveis. Por quê? A criança também não sabe ler. Uma boa parte, né? Tem muitas dificuldades. Tudo isso faz com que haja a necessidade, a urgência de mais iniciativas, de mais atendimento, de mais preocupação do que fazer para recompor todo esse processo da aprendizagem. Quem é que participa do PRA? Falando, né, do Programa de Recomposição da Aprendizagem do nosso Estado. Nós temos os estudantes, que é o foco principal, mas nós temos também o pai, a mãe, a família, os professores, os coordenadores pedagógicos. Nós temos as coordenadorias regionais, que trabalham com todo esse amparo de formação continuada para os professores. Nós temos a Secretaria de Educação, e dentro da Secretaria de Educação nós temos a Superintendência de Educação, que cuida de todo esse amparo legal, né? E que tem todo um tratado especial também para poder auxiliar, para poder contribuir, para poder fazer acontecer este programa e para que realmente ele traga resultados positivos. O PRA, ele tem um coordenador pedagógico, que na verdade é um coordenador, que pode ser o próprio coordenador pedagógico da escola ou um outro professor, que é aquela pessoa que fica responsável pelo programa ali na escola. E que esse programa, ele tem todo um planejamento, um traçado de ações que são realizadas no decorrer das aulas. Existe aqui 2 disciplinas, deixa eu passar um pouquinho depois eu volto aqui, 2 disciplinas que é o ponto focal para se trabalhar a recomposição das aprendizagens, que é pesquisa e autoria e a intervenção comunitária. Mas também ela é trabalhada nas outras
disciplinas, tá? Nas aulas regulares. É que de forma específica, né, foi destacada essas duas disciplinas para se dar mais ênfase às ações do PRA. Mas isso não quer dizer que as outras não trabalhem também. Todas estão embutidas, todas estão integradas para fazer o melhor, para que realmente possa acontecer essa recomposição das aprendizagens. Aqui só volto um pouquinho para falar que um ponto forte são as metodologias e estratégias. Aqui nós temos a interdisciplinaridade, que é algo assim que se destaca, né? Como é que eu vou fazer um trabalho interdisciplinar? E a gente fala tanto da interdisciplinaridade. Será que realmente ela vem acontecendo, né? Nas nossas aulas, nas nossas escolas? Mas é um momento de trabalhar de uma forma organizada, de forma que os conteúdos possam estar conversando entre as disciplinas. Que haja todo esse trabalho articulado entre os professores, dentro de uma proposta que realmente visa essa aprendizagem dos alunos. Nós destacamos também as metodologias ativas. Aqui entra a gamificação, a sala de aula invertida, a presença pedagógica, o trabalho em pares. As diversas metodologias que envolvem a problematização, o desenvolvimento de atividades através de projetos. E que, pelo pouco que nós percebemos, já vem dando certo, já vem tendo resultados positivos. Então, quando nós falamos dessas metodologias e estratégias, sempre falamos do foco à aprendizagem e não simplesmente à recuperação de notas. Aqui são algumas atividades relacionadas à mão na massa, porque hoje se faz necessária essa mão na massa. Ao voltar para as aulas presenciais, nós percebemos que tanto o aluno quanto o professor, eles vieram com uma certa carência. Carência de tudo, né? Carência porque perderam muitos entes queridos, carência da falta da socialização, do aperto de mão, do abraço. Hoje se fala muito na crise da ansiedade, cansaço, muitos profissionais tirando licença, muitos alunos doentes ainda, porque a pandemia deixa, né, muitas consequências. Mas algo importante que nós estamos percebendo é a vontade de fazer, a vontade de colocar a mão na massa. E aí que as tecnologias não são apenas as digitais, porque quando nós falamos em tecnologias, é o aperfeiçoamento das técnicas. Então, não é só o computador, o celular, mas é a massinha de modelar, é o recipiente, é o cartaz, é a biblioteca, é o livro. É aquilo que eu posso ter como um objeto, onde eu consigo perceber o conteúdo. E neste conteúdo eu consigo exercer uma técnica. E através da técnica eu consigo perceber um produto. E esse produto vai gerar o que nós chamamos do quê? De conhecimento. Então as atividades relacionadas à mão na massa têm dado muito certo quando nós falamos da recomposição das aprendizagens. A aprendizagem colaborativa, porque tudo é feito através, né, de um levantamento de dados. Se faz necessário um planejamento. Então, o programa tem esse planejamento, se tem um planejamento, e se tem ações, tem resultados. E esses resultados geram relatórios. Então, todos os coordenadores dos PRAs, né,
Ou seja, o coordenador do PRA, ele precisa enviar para a Coordenadoria Regional de Educação, e essa envia para a Secretaria de Educação, um relatório daquele mês, das atividades que vem acontecendo na escola. É uma forma de você também ter uma amostra e analisar aquela amostra dos resultados das ações pertinentes à recomposição da aprendizagem. Aqui, nós colocamos um site que é muito indicado pela própria Secretaria do Estado, que é a plataforma chamada Protagonismo Digital. Falamos muito hoje no protagonismo juvenil, né? Falamos do protagonismo digital. O aluno é o protagonista, o professor é o quê? É o mediador. Eu vou pedir para o Márcio, tá, Mar? Abrir o site. E aqui nós queremos mostrar para vocês algumas ferramentas, alguns links. Observe que é possível nós navegarmos por algumas ferramentas. Márcia, por favor, volta um pouquinho lá em planos de aula. Vamos só fazer uma breve amostragem. Planos de aula, você pode abrir. Aqui tem a busca, tá? Você busca lá, por favor, faixa etária. Observe ali, ó, onde tem faixa etária. Faixa etária, isso. Coloca para nós ensino médio. Vamos colocar ensino médio. Aí você vai próximo, isso. Aqui nós podemos escolher uma temática. Vamos pegar aqui uma disciplina, né? Vamos pegar matemática e suas tecnologias. Próximo, eu posso, né, verificar que aqui tem um plano de aula. Aí ele está dizendo primeiro, segundo e terceiro ano. Clique em primeiro e segundo e terceiro ano. Próximo. Tá? Aí vem as habilidades que devem ser desenvolvidas. Né? Que tipo de habilidade se espera desenvolver? Então, aqui eu posso elencar também. Vamos pegar a segunda, que fala sobre construir, interpretar tabelas e gráficos. Aí você pode avançar. Só um pouquinho. Acho que ele voltou. Clica em seguir. Acho que ele não... Volta um pouquinho, Márcio, fazendo o favor. Ele não abriu aqui. Pode voltar. Isso. Vamos pegar ali próximo. Pega ciências da natureza. Próximo. Isso. Próximo. Pode pegar a primeira habilidade. Analisar, representar, com sem uso dos dispositivos. Clica. Rola a barrinha de rolagem. Isso. Clique aqui para aplicar os filtros da BNCC. Pode clicar, fazendo favor. Aí você observa uma aula prontinha, né? Contemplando a habilidade que eu escolhi. Aí você tem um resumo do plano de aula. Aí depois você pode acessar o plano de aula. Clica, por favor. Acessa. Muito bem. Aí você tem toda a descrição do plano de aula. As habilidades da BNCC a serem desenvolvidas. Você pode baixar em PDF, né? Ali tem os filtros, né? Que coloca os anos contemplados, que tipo de programa que eu posso utilizar, qual a disciplina contemplada. Enfim, eu tenho aí toda uma informação de um plano de aula, que inclusive eu posso pesquisar para estar trabalhando com os meus estudantes. Pode voltar fazendo favor, Márcio? Isso. Pode voltar. Volta mais um pouquinho. Uhum. Lá, se vocês observarem, no menu, ao lado do protagonismo digital, nós temos professores, gestores, cursos, colabore, contato. Clique em professores. Aqui tem, aí você pode
também está contribuindo, né? Então, o professor, ele pode estar disponibilizando uma aula que foi interessante, significativa, ele pode estar disponibilizando através desse site, ou ele pode estar pesquisando também. O estudante pode pesquisar, os gestores escolares. Então, assim, é um site bem interessante que também está contribuindo, né, nesse processo da recomposição das aprendizagens. Obrigada, tá, Márcia? Pode voltar. Quando nós falamos, gente, da recomposição, da aprendizagem, e toda essa preocupação relacionada também à potencialização das tecnologias, eu não posso deixar de falar de outros programas que também são articulados nessa proposta aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul, como Diálogos Socioemocionais, que é um dos programas que eu também venho trabalhando, que nós temos, né, como principal objetivo, trabalhar as competências socioemocionais dos estudantes. Porque conforme a BNCC, não basta você ter o conhecimento cognitivo. Hoje, você precisa também lidar com as emoções. Como que acontece o programa de Diálogos Socioemocionais? Ele é oferecido, num primeiro momento, ele existe desde 2019, uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, e trabalha as 17 competências socioemocionais. E aí vem desde amabilidade, responsabilidade, resiliência, foco, como você vê o outro, como você tratar o outro. Trabalha a questão da criatividade, né? Trabalha também as questões relacionadas aos aspectos artísticos, a iniciativa, né? As atividades artísticas. É você se relacionar com o outro e saber ver o outro como uma pessoa colaboradora também do seu processo de vida, de formação. Então, não basta eu ter o conhecimento da física, da química, da matemática, língua portuguesa, mas eu também preciso do conhecimento e ter também toda essa bagagem de um conhecimento emocional para poder lidar com as emoções. Então, geralmente, os professores passam por uma formação, né? A Secretaria de Educação, ela oferece os cursos aos professores, principalmente ao professor que trabalha com a disciplina Projeto de Vida, né, que é uma disciplina que já existe no currículo, né, das escolas do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, das escolas estaduais, e que agora, né, esse programa também está se estendendo, está sendo implantado, implementado nas secretarias municipais. A partir do momento que o professor ele participa dessa formação, ele vai trabalhar também a formação com os estudantes, através de uma avaliação formativa, de um processo formativo, onde o aluno percebe que ele tem um projeto de vida. E se ele tem um projeto de vida, ele precisa pensar nas suas perspectivas. Ele precisa saber lidar com as suas emoções para poder entender também a emoção dos outros, não é isso? Então, é o autocontrole, é a autogestão, é a participação. É uma sequência de atividades, né, onde você vai articular tanto o conhecimento cognitivo quanto o conhecimento emocional. Então, além de você trabalhar as competências, as habilidades e competências relacionadas aos diversos conteúdos, você também trabalha com as competências socioemocionais. E hoje, ele é um programa que se destaca, né, no nosso estado. E que quando nós falamos da recomposição, eu não posso deixar de trazer as contribuições também significativas desse programa. Outro programa que foi implantado é o programa MS Alfabetiza, onde ele abrange alunos de primeiro e segundo ano. E qual é o foco? Alfabetização. Leitura e alfabetização.
Esse programa é uma parceria do Estado do Mato Grosso do Sul com 79 municípios. E também, como nós estamos à frente, né, desse programa aqui na nossa regional, nós percebemos a necessidade da formação contínua do professor, que trabalha com as crianças, para poder entender estratégias, metodologias, de como contribuir para esse processo de alfabetização. E aí, se tratando da recomposição, e considerando essa defasagem por parte desde os pequenininhos, né, do primeiro e segundo ano, que tem todo esse déficit, né, de falta de alfabetização, porque ele ficou 2 anos sem estar ali na escola. Então, nesse sentido, é que esse programa também vem contribuir, vem ajudar. Não é só o alfabetizar, o letrar, né? Mas é traçar caminhos para que realmente a educação seja transformadora, seja significativa, seja importante. Aí nós temos também o novo ensino médio do Mato Grosso do Sul e os itinerários formativos, que também compõem um quadro muito importante e que esse conjunto, né, articulado às ações que vem acontecendo, espera-se, né, que possa realmente fazer a diferença na aprendizagem dos nossos estudantes. E já finalizando aqui a nossa fala, nós colocamos um pensamento, esse é o nosso mesmo, tá? Que na busca pela aquisição de novos conhecimentos, não basta encontrar o objeto. É preciso observar, analisar, refletir e, na maioria das vezes, travar dúvidas e incertezas. A validação somente acontece por meio de processos e transformações. O novo, ele nos assusta. E os desafios nos incomodam. Mas só assim podemos ter a certeza de que o melhor caminho é aprender. Aprender, aprender. Aprender em todos os sentidos. Aprender com o outro, aprender de forma colaborativa. É assim que nós crescemos juntos, né? E que nós almejamos e acreditamos que a educação, ela pode ser a solução de muitos fatores que estão pedindo por socorro na nossa sociedade, nos diversos segmentos. Nós, enquanto educadores, acreditamos que a educação é que faz a diferença. Aqui o nosso breve currículo, que já foi lido, e algumas referências bibliográficas. Tudo bem? Agora nós estamos abertos aqui para as perguntas. Professora, nós temos algumas perguntas que os nossos telespectadores assistiram, estão online e mandaram para a gente. A primeira delas, você até já falou um pouco, mas quais são as sequelas que foram deixadas às nossas crianças e que ações você indica para saná-las? Eu acredito, Gisele, que até durante a nossa fala nós já até comentamos. As sequelas foram várias. Mas uma das grandes sequelas que nós percebemos é essa falta de conhecimento, de conteúdos que não aconteceu. As crianças, os alunos, eles deixaram, mesmo considerando, né, todo o ensino remoto e a vontade do professor em ressignificar, reinventar, nós sabemos que alguns sim conseguiram aprender, mas a maioria não. E isso é uma sequela grande, porque para recompor leva todo um tempo, não é de uma hora para outra. Então nós acreditamos
Uma outra sequela grande também foi as perdas. O aluno ele veio muito sensível, chegou sensível para a escola novamente. Então, a necessidade de saber lidar com as emoções é um dos itens que nós apresentamos como solução, e os programas, os projetos de aprendizagem que têm como objetivo recompor esse processo da aprendizagem dos estudantes. Obrigada, professora. Uma outra pergunta que tem aqui é: como incentivar os alunos a ter um senso crítico com relação às informações obtidas pela internet, para não gerar conhecimentos falsos? Muito boa essa pergunta. Hoje nós sabemos que a internet ela é aberta e que a criança ela tem acesso a muitos programas, sites, desenhos, redes sociais. Se faz necessário, gente, um acompanhamento muito próximo ali da família. Se faz necessário que o pai, a mãe, o responsável, esteja atento às informações que chegam em seu lar, via meios de comunicação, entre elas a internet. Não adianta impedir, é preciso discutir. Não adianta falar, não, esse aqui não serve, fecha esse site, não assiste esse programa. Isso só vai aguçar mais a curiosidade da criança. É necessário estar junto ali e analisar, mostrar os aspectos positivos e os negativos, mostrar o que realmente pode contribuir para a formação dele e o que não pode. Nós sabemos que hoje existe muitas informações falsas. E isso, dentro de uma dimensão de pesquisa, eu tenho todos nós, né, temos essa preocupação. Onde pesquisar de forma segura? Será que esse site realmente está trazendo uma informação segura? Será que eu posso confiar nessa informação? É preciso analisar, é preciso refletir. Não tapar os olhos e falar, não, eu não quero ver, vou fechar, vou impedir. É entender o processo. É colocar na balança e verificar se há uma potencialidade daquela informação ou se não há. Se é ruim, por que é ruim? Se é positivo, quais são os resultados importantes? Então, é nesse sentido que o uso, quando nós falamos do uso seguro, né, da internet, ele se dá através do momento que você começa a compreender e analisar até que ponto aquela informação ela vai gerar um conhecimento que vai ser importante para a sua formação, para a sua família, que vai ser importante para a sua vida profissional, que vai ser importante para aquele sentimento que você está sentindo no momento. O que é positivo, nós vamos assegurar, nós vamos resguardar. O que é negativo, nós vamos dizer, isso não. Mas eu tenho que justificar o porquê não. Então, quando nós nos deparamos com informações inseguras, sites que nós consideramos que não são interessantes, programas que não são aconselháveis para a criança assistir, e hoje a gente vê muito como que vem acontecendo a questão dos suicídios, dos homicídios, das tragédias nas escolas e nas famílias, por conta, né, dessa comunicação via internet, né, e via outras redes sociais também que vem acontecendo. Então, não basta falar não, é preciso analisar, compreender, e aí sim chegar à conclusão do que é seguro e daquilo que não é seguro, que não é importante. A outra pergunta que tem aqui é: a escola do meu filho não tem sala de informática, por exemplo, como tem muitas áreas rurais. Como podemos acolher esses alunos que não têm acesso à tecnologia?
Isso é verdade. E isso nós sentimos muito na pele, principalmente no ensino remoto. As escolas que não tinham acesso à tecnologia, às mídias digitais, mas que nem por isso deixaram também de colocar a mão na massa. Hoje nós percebemos que já há um avanço em relação às tecnologias, que muitas escolas que ainda não têm, né, existem propostas e que logo vai chegar na escola. Mas são propostas, nós sabemos que nem todas as propostas se tornam realidades. Mas o que fazer nesse sentido? Eu preciso utilizar os recursos que existem ali na minha escola. Às vezes não tem uma sala equipada com os melhores computadores, mas tem uma biblioteca. De repente tem um laboratório que não tem as tecnologias que precisa ter ali, mas tem os materiais que podem ser reutilizáveis. Tem os materiais simples, que vai desde, né, de repente, uma cartolina, uma massa de modelar, vai desde ali de um caderno, um livro, o próprio jardim da escola muitas vezes se torna um laboratório. Muitas vezes uma volta em torno, né, do meu mundo, do meu ambiente, eu consigo perceber como é que se dá o processo, o ciclo da vida, né? Observando o comportamento de uma planta, de um animalzinho, né? Eu consigo perceber ali que muitas vezes existe o lápis de cor, existe a tinta, existem ferramentas que não têm uma potencialidade aos olhos das tecnologias digitais, mas que são técnicas que também podem fazer a diferença. É claro que hoje, quando nós falamos na Web 3.0, nas tecnologias emergentes, todos nós queremos que a escola em que nossos filhos estudam tenha uma tecnologia de ponta, né? Mas quando não tem, eu tenho que saber fazer uso e utilizar muito bem os recursos existentes na escola. Porque não significa, né, isso já foi comprovado, que é a ferramenta em si que faz a diferença, né? Mas sim a metodologia, a forma como ela é utilizada, é que pode realmente trazer os resultados positivos. Vamos abrir agora para a plateia, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vamos lá? Ninguém quer fazer? Pode vir aqui, por favor. Vamos lá, corajosos e corajosas? Alguém queria fazer uma pergunta. Gente, vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Uma das duas, né? Por favor. É muito importante as perguntas de vocês, porque assim nós podemos conversar mais, tá? Professora, parabéns pela explanação, essa toda contextualização de uma realidade vivenciada e uma reflexão, na verdade, né? E quanto à evasão, teve muito como fazer, como recuperar, como trazer talvez essa criança, jovem, adolescente para a escola novamente? Muito bem. Sim, a evasão foi um elemento assim preocupante, né? Principalmente quando foi chegando o final do ano, em que o aluno percebia assim, eu não vou conseguir recuperar,
Ou sentia-se cansado, frustrado também, né? Porque não via muitas perspectivas. Hoje, os programas que nós citamos aqui, eles têm esse objetivo de que realmente o aluno volte para a escola, fique na escola, permaneça na escola. Uma escola criativa, ela pode fazer desde o simples uso, muitas vezes, apenas ali, do mão na massa, de repente, com materiais recicláveis, até aquilo que as ferramentas que estão ali permitem. Mas isso é a parte técnica. Agora, em relação à parte humana, ela pode fazer toda a diferença. É muito importante você se sentir acolhido quando você chega na escola. E o acolhimento é um dos elementos que se destacam nessa volta da criança, do adolescente, do aluno para a escola. É as boas-vindas, é um sorriso, é um aperto de mão. Hoje nós trabalhamos com acolhida nas escolas. Não só nas escolas integrais, que já é uma rotina, né? As escolas integrais já têm a acolhida, né? Que é feita diariamente para os seus alunos. São aqueles alunos que permanecem de manhã à tarde na escola. Mas a acolhida agora é tão bacana. Ela está em todas as situações. É a acolhida da família. A família precisa estar junto. A família precisa acompanhar os filhos. Uma escola criativa, ela é acolhedora. E não basta, tá? As ferramentas que estão ali disponíveis. O maior potencial está no ser humano, em saber fazer a diferença. São as rodas de conversa. É você perguntar como o outro está. É o professor ser mediador. É o aluno ser protagonista. É você incentivar a pesquisa. Lembrando que a pesquisa ela é contínua, é todo um processo, né? Aqui há muitas buscas, incertezas, certezas, dúvidas. É um processo contínuo. Então, aguçar a curiosidade no aluno, propor a ele desafios, situações problematizadoras, faz a diferença. Faz com que ele permaneça na escola. É acreditar no potencial do nosso estudante. Ok? Professora, mais uma pergunta a respeito disso, da evasão da escola. E aquele aluno que, por conta da pandemia, também saiu para trabalhar no mercado formal. Como que está sendo feito essa recuperação desse aluno? Porque Exatamente. acredito que é uma a dificuldade preocupação muito grande. Exatamente. Né? Principalmente, né, gente, porque nós sabemos que muitos pais ficaram desempregados. E muitos alunos, principalmente, né, o jovem, né, ele teve que sair para o mercado de trabalho. Ele teve que trabalhar. Por quê? Porque precisa, né, o que nós precisamos? Ter saúde, ter alimentação, né? Ninguém vive sem comer. Né? E aí se coloca, né, na balança, o que vai priorizar? É a escola? É o estudo? Ou é o alimento? E aí, geralmente se opta, né, nós precisamos sobreviver, nós precisamos manter a nossa vida, a nossa saúde, né, faz parte do nosso ciclo de vivência. Então, precisa comer, né? Se você não se alimentar bem, não tiver uma boa saúde, no sentido também físico, você não consegue ir para a escola. Então, devido, né, aos diversos problemas aí de comércio fechando, lojas e muitos desempregos acontecendo, o jovem sai para trabalhar. E aí, como esse jovem vai retornar para a escola? É o que nós chamamos de busca ativa. Todos nós profissionais de educação fazemos a busca ativa desde a época da pandemia até hoje. Você não pode estudar mais de manhã, não pode à tarde, você tem que continuar trabalhando, mas vamos estudar à noite.
Ah, eu já passei da idade, eu não consigo, eu estou cansado, sabe? Eu acho que não é mais para mim. É assim. Vamos. Hoje nós temos o AJA, hoje nós temos o EJA, que também oportuniza, né, ao jovem dar continuidade aos estudos. Mas o que fazer é a insistência, é a busca ativa, é trazer. É por isso que hoje nós temos também a disciplina chamada intervenção comunitária, que trata dessa questão da vivência do jovem ali, que muitas vezes ele está desanimado para voltar para a escola. É mostrar para ele que existe um projeto de vida, que ele faz parte desse projeto de vida. E para isso ele precisa estudar. Então, em poucas palavras, o que é preciso fazer para que ele volte? É preciso fazer essa busca ativa, dar essas oportunidades, propor, né, tais condições que ele pode continuar trabalhando, mas ele também pode estudar. E quando nós falamos dos programas, né, das ações da recomposição da aprendizagem, ela também tem esse intuito de trazer o jovem que se afastou por causa de trabalho, né, porque ele teve que ir para o trabalho, deixou a escola, ele não quer mais estudar, mas oferecer essa oportunidade para que ele volte aos estudos. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Então, professora, em nome da Unigran, nós agradecemos imensamente a sua presença e a valiosa contribuição nessa troca de conhecimento. Muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do segundo CILES e certamente que foi muito enriquecedor. A gente convida agora a professora Vera Fátima para vir aqui para te entregar uma flor em agradecimento à sua palestra de hoje. Eu quero também agradecer, Gisele, a presença de vocês, agradecer o nosso público que está no YouTube também, né? Sabemos que essa transmissão ela está acontecendo via internet. E, enquanto representante da Coordenadoria Regional de Educação de Dourados, sede MS, nós nos colocamos à disposição para outras oportunidades, dentro dos contextos aqui que nós trabalhamos, da formação continuada, dos programas educacionais, enfim, o que estiver ao nosso alcance e que nós podemos contribuir, nos colocamos à disposição. Muito obrigada. Lembramos também que amanhã a gente tem, no período da manhã, dando continuidade na Auxílios, a professora Cíntia Santos de Alho, com a palestra Educação das Relações Étnico-Raciais, Conquistas e Desafios. E também lembramos que os minicursos podem ser acessados através do site, que está na tela para vocês, com um link que foi enviado através do e-mail. Muito obrigada a todos pela participação e uma boa noite.